Olá! Depois de algum tempo ausente, cá estou eu novamente para darmos sequência às personagens bíblicas que a escritora Soren Becker traz no seu livro As Mulheres na Vida de Jesus. Como a palavra diz, há tempo para todas as coisas. Então foi necessário me ausentar por um período, mas agora estamos de volta para dar continuidade e vermos então qual é a história da nossa próxima personagem. E quem é ela? Já conto já. É Ruth. Essa será a mulher que nós estaremos trazendo a história e refletindo um pouquinho hoje. Vem comigo! O livro de Ruth, ele é composto por 4 capítulos. Um livro super curtinho, mas riquíssimo de informações e aprendizados. E alguns personagens que trazem, assim, princípios importantíssimos para a nossa vida. Eu vou ler os primeiros 5 versículos do capítulo 1, ok? Que fala sobre a família de Elimeleque em Moabe. Então vamos ver quem é Elimeleque. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Passou-se um tempo, eles se casaram com 2 mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Então nós aqui no começo vemos a história de uma família que era de Belém, de Judá, vai para Moabe num período de fome. Lá, o homem da casa, Elimeleque, acaba morrendo. Noemi fica com seus 2 filhos que se casam logo após, não sei quanto tempo depois, mas casam-se depois, com essas 2 mulheres aqui citadas, Orfa e Ruth, e passa mais um tempo, os 2 também morrem. E aí, o que conta na sequência dos próximos capítulos é o seguinte, que Noemi, ela decide retornar para sua terra natal. E aí ela se vê com as suas 2 noras, também viúvas, assim como ela estava. E Noemi decide, como eu disse, retornar para sua terra de origem. Ela ouve dizer que aquela fome rigorosa que os fez tomar a decisão e partirem para Moabe anos atrás, havia passado. Os tempos estavam melhores e ela então viu a oportunidade de retornar. Só que agora sem a sua família toda, né, sozinha, sem alguém que a acompanhasse, que pudesse cuidar dela, que pudesse prover sobre a vida dela. Como eu já disse num dos outros capítulos, na época, principalmente, hoje também mas na época principalmente, a importância da figura masculina na vida da mulher, tanto marido quanto filhos, em relação à provisão para a mulher, era muito importante. E aí, a gente vê o quê? Essas 3 mulheres viúvas, Noemi decidindo retornar para sua terra de origem. E as noras decidem ir com a sua sogra. Olha que legal! A gente vê aqui uma história que deveria ser replicada muito mais vezes, né? Mas infelizmente, na maioria das vezes, não é tão legal assim, né? Nora se dar bem com sogra e vice-versa. Nesse caso, elas se davam super bem. Tanto que quando Noemi comenta de retornar para sua terra, elas choram. Elas falam, não, a gente vai com vocês. A gente vai com você. E isso acontece. Eu vou até ler um trechinho onde esse fato ocorre. Vamos ler a partir do versículo 7. Assim, ela com suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ou seja, elas já estavam voltando, olha só o que Noemi faz. Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo?
Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. Gente, em 2 versículos aqui, Noemi se volta para suas noras chamando-as de filhas. Olha como a sogra se relaciona com as noras. Noemi amava aquelas meninas. Ela cuidava, ela respeitava, ela queria o melhor para elas. Ela fala, não, volte para casa de vocês, refaçam a vida de vocês, vocês são jovens, casem-se de novo, eu libero vocês, vocês foram boas para com os meus filhos, foram boas para comigo, mas fiquem aqui, eu não tenho outros filhos para que vocês possam se casar e formar família, ter filhos também. Voltem, fiquem na sua terra, deixa que eu vá. E elas falam, não, nós iremos com você. Aí eu vou avançar aqui um pouquinho para o versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois dessa argumentação de Noemi, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Orfa pensou, avaliou no que a sogra disse e falou, não, eu vou voltar então para minha casa. Mas ela sofreu com essa partida, com essa despedida. A princípio, ela queria seguir em frente, mas acabou ouvindo o conselho da sogra e voltou para a casa dos pais e para sua terra de origem, né, Moabe. Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para a casa do seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, estava decidida, tá? Olha o que ela respondeu. Não insistas comigo, que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, entra a nossa personagem aqui, Ruth, de maneira forte, né? Mulher decidida. Ela estava muito familiarizada com a sua sogra, muito ligada com a sua sogra, tinha um carinho muito grande por ela. Ela havia se identificado com o Deus de Noemi, tomado para si também esse Deus, fazendo Deus dela. Ela havia se identificado com o povo de Noemi e desejou fazer parte desse povo também. Então ela ouve o conselho da sogra, respeita, mas fala, não, a minha decisão está tomada, eu vou seguir caminho com você. E assim elas fizeram. As duas, sozinhas, retornaram então para Judá, para Belém, Efrata, o lugar de origem de Noemi. E lá, quando Elimeleque com a sua família foi para Moabe, eles tinham bens, tinham terras naquele lugar. E aí, na época, vou falar da época porque a gente está lendo esse período, tá? Pode ser que hoje em dia seja da mesma forma, mas eu vou falar da época porque se trata dessa história aqui que eu tô falando, ok? Então, na época, quando a mulher perdia o marido, por exemplo, o marido, como eu disse, é o provedor em todas as áreas, né? Ele cuida, ele provê, ele cuida dos negócios, ele protege a mulher. Então, tanto com provisão de bens, de moradia, com alimento e dinheiro, mas também de cuidado, de proteção. Então, ele era o responsável pela mulher. Quando a mulher ficava viúva, mas tinha filhos, homens, esses meninos, né, esses filhos, eram os que ficavam responsáveis pela mãe, né, pela mulher, enfim, pela irmã, pelo parente mais próximo. Noemi, então, perdeu tanto o marido quanto os 2 filhos. E agora volta a Noemi junto com a sua nora, as 2 viúvas. E agora? Quem vai cuidar delas? Só que lá na terra dela, na terra natal, haviam parentes próximos, que são chamados aqui como resgatadores. Então, a gente vai ver um pouquinho mais à frente que haviam 2 resgatadores. E um deles é Boaz, que é o nosso terceiro personagem. Então, antes de dar sequência e falar de uma maneira mais específica a respeito de Boaz, e nessa parte que ele entra, o que envolve a história dele, como ele reage com tudo isso, enfim, a gente já pode tirar aqui algumas lições ao olhar para a primeira personagem, no caso, Noemi. Ela, enquanto mulher, mãe, sogra, era uma ótima mulher, era uma excelente mulher. Porque quem vai querer ficar perto de alguém que não é legal? Uma mulher rixosa, reclamona, uma mulher mal-humorada, uma mulher que, enfim,
Muito difícil, né? Querer ficar perto de alguém assim. No entanto, ela, como eu fiz questão de ressaltar, ela trata suas noras como filhas. Então ela trata bem, ela não vê as noras como rival. Não, ela acolhe as suas noras como filha e as trata bem. Então Noemi é uma mulher bondosa, uma mulher acolhedora, uma mulher que agrega, uma mulher que acrescenta. Ela aconselha, ela ama aquelas que estão perto, né? Passam a fazer parte da sua família. E com isso, ela tem a reciprocidade das suas noras, que também a amam, que também a tratam com bondade, com carinho, que se dispõem a ir junto com a sua sogra. Por quê? Porque tem um relacionamento de respeito entre elas, né? De carinho entre elas, de cuidado entre elas. Então, a primeira personagem que eu faço questão de enfatizar aqui é Noemi, representando essa figura de sogra, mas que não age da maioria das vezes que a gente ouve por aí as histórias, né? Nos relacionamentos próximos que a gente tem, a maioria das pessoas acabam fazendo muitas piadas, inclusive, a respeito da sogra, né? Falando com maldade a respeito delas. Muitas até fazem por merecer, mas não é o correto. E a Bíblia nos ensina que é possível ter um relacionamento saudável, um relacionamento maduro, carinhoso e de ambas as partes. Então é a primeira referência que eu trago e faço questão de enfatizar para que nós possamos tirar como lição, né? E a outra, ligada a essa, que é Ruth como nora, cuidando da sua sogra, acompanhando ela, respeitando também, querendo cuidar, enfim, esse carinho que elas têm pela sogra. Então, esse relacionamento das duas, principalmente entre Noemi e Ruth, também era com Orfa, mas Orfa decide seguir um outro caminho, mas esse relacionamento das duas mostra o quanto de carinho, de respeito, de cuidado, de amizade, de cumplicidade elas tinham uma com a outra. Então isso para quem é sogra, isso para quem é nora, né? Ou para quem um dia vai se tornar uma sogra, né? E terá agregado na sua família alguém que venha a ser sua nora. Trate-a como filha, trate-a com respeito. Já são lições que a gente pode extrair desses primeiros versículos até aqui. E agora vamos entrar para a parte que falaremos então Boaz e veremos o que Boaz representa e qual a importância dele na vida destas duas mulheres. Muito bem, um desses parentes então que era o Boaz, ele era um homem rico, influente e pertencia então ao clã de Elimeleque. Então era parente de Noemi, mas da parte do marido dela. E aí elas chegam na terra de origem, ali em Judá, em Efrata, e Ruth então decide colher algumas espigas no campo que tinha lá por perto, né? E ela diz que iria colher essas espigas no campo daquele que permitisse que ela pudesse fazer isso, porque também era algo meio que complicadinho, restrito ali, né? Aí Noemi aconselha, vá minha filha. Então, ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento que Ruth estava lá trabalhando no campo dele, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Olha como ele saudou os ceifeiros, os servos dele. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. A gente começou lendo aqui, que é já o segundo capítulo, dizendo que ele era um homem rico e influente. No entanto, a gente vê aqui no versículo 4, um homem temente ao Senhor, que respeitava os seus servos e também era respeitado por eles. Porque ele chega e a primeira coisa que ele faz, o Senhor esteja com vocês. E eles respondem, o Senhor te abençoe. Olha que homem diferente também. Versículo 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Ele reparou que tinha alguém diferente ali no seu campo. O capataz então respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Olha só, ela chegou com gás.
trabalhando bonito, pegando firme ali, né? E o rapaz, o servo, já começou falando bem dela. Olha só. Disse então Boaz a Ruth. Ele foi até ela e falou isso pra ela. Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Olha só, Boaz é um homem tão cavalheiro, justo, cuidadoso, respeitoso, que pelo pouco ali que ele ouviu dela e sabendo que ela tinha vindo com Noemi, que era sua parente próxima, né? Ele já dá orientações ali de proteção para ela. Porque ela poderia, se fosse para outros campos, para um lugar onde ninguém a conhecia, ela ser desrespeitada, molestada, enfim. E ali ele dá ordens, ó, faz isso, faz isso, faz isso, porque aqui você vai estar protegida, vai estar segura, vai ter o que comer, vai poder trabalhar, vai estar, vai ser saciada, né? Tem água, o que você precisar tem aqui. E aqui você está bem guardada. Então ele deu essas orientações de cuidado para ela e permitiu que ela pudesse colher então ali o fruto do seu trabalho, né? Recolhendo ali os feixes. Versículo 11. Boaz respondeu: Contaram-me. Ah, tá. Daí ela fica toda constrangida, né? Porque ela foi bem acolhida. Como assim uma estrangeira sendo bem recebida pelo Senhor, né? Dessa forma. O Senhor se importando comigo. Daí ele fala, né? Responde pra ela: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhece bem. E olha aqui ele de novo abençoando. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele abençoou Ruth também, além de protegê-la, né, de cuidar dela e permitir que ela continuasse ali, trabalhando no seu campo, ainda abençoa ela. Então, as primeiras informações que chegam aos ouvidos de Boaz são boas a respeito de Ruth. Ele já passa a conhecer um pouquinho ali da história dela. E ela disse: Continue eu a ser bem acolhida pelo meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Ela não trabalhava para ele. Ela estava ali colhendo, né, o alimento, mas ela não era serva dele. No entanto, ele a tratou muito bem. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinho. No vinho, não, vinagre, desculpa. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Olha só, gente. Ele aqui já tinha gostado dela. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois, debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu que Ruth havia recolhido quanto Ruth havia recolhido quando ela ofereceu o que havia sobrado da refeição. Aí a sogra quis saber, né? O que aconteceu? Onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Aí o Ruth conta a história, né? Que o nome do homem com quem ela trabalhou era Boaz. E aí Noemi identifica que é um destes resgatadores, né? Um destes parentes próximos que poderiam acolhê-las e cuidar delas, né? Olha aqui no versículo 20 que Noemi fala: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita, toda a colheita. Eu não sei em que época que ela chegou ali, mas até que terminasse a colheita, olha só.
Ele não entrou com uma provisão só imediata. Não, ele garantiu o sustento ainda por um período para ela, né? Deu essa tranquilidade para ela. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Aí, no capítulo 3, Noemi dá algumas orientações a respeito de como Ruth poderia se comportar a partir dali. Que aqui Noemi percebe que, além de Boaz ser um desses resgatadores, né, um daqueles que poderiam tomá-las para ele, para cuidar, né, de tudo, da herança que ela tinha e das duas, né, para que elas pudessem ter um lar então, ela percebe que Boaz se interessou por Ruth, porque ele tratou ela bem, tratou ela com respeito, como eu disse, deu orientações para resguardá-la, protegê-la de coisas ruins que ela poderia sofrer, garantiu provisão de alimento por um tempo longo. Aí Noemi orienta Ruth a como se comportar com Boaz e demonstrar para ele de alguma forma que ela também tinha se interessado por ele. E aí nessa instrução toda, eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu disse, o livro é curtinho, são 4 capítulos, se você quiser ver ele todinho, nos mínimos detalhes, reserva alguns minutos, leia ele todo que você vai ver quais foram essas orientações que Noemi dá para Ruth. Mas aí, Ruth então segue o que a sua sogra orienta para ela. Ela demonstra esse respeito por Boaz, que ela também estava interessada nele. E aí, ele diz o seguinte, que antes dele tinha uma outra pessoa, então, que tinha um direito maior de resgatar as duas, de cuidar das duas. E aí ele fala assim, bom, percebendo, né, que ele estava gostando dela e ela estava gostando dele, e diante de tudo que estava acontecendo, ele falou, não, vamos resolver esse negócio. Aí, quer ver, Ruth, ela volta, então, depois de um episódio aqui que acontece com os dois, Ruth volta, a sua sogra, e conta como foi essa conversa, o que aconteceu entre os dois. Aí Ruth fala, né, que tudo que Boaz lhe tinha feito, e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Então ele continuou provendo. Disse então Noemi, com essa resposta, com essa atitude que ele teve e com essa informação que Ruth trouxe para ela. Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Aí, entramos no capítulo 4. Enquanto isso acontecia ali com elas, essa conversa, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado, que é esse parente que tinha prioridade antes dele, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele, todo animadinho, mas olha só. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Lembra que numa personagem anterior que a gente estudou, falava, era... Ai, Jesus, quem que era? Deixa eu lembrar. Que era de Judá, dos filhos de Judá, a nora de Judá, Tamar. Que ela tinha ficado viúva por 2 vezes, tinha um filho mais novinho de Judá, que esperaria crescer para tornar-se marido de Tamar,
para que ela pudesse então ter filhos, que até então com os 2 maridos que haviam morrido, ela não tinha sido mãe, então não tinha uma descendência para ele. E aí Tamar, ela busca essa garantia, né, de ter filhos e de dar sequência ao nome do seu primeiro marido, né, dos seus maridos no caso. E aí ela acaba engravidando de Judá e tem filhos com ele. E aí aqui entra nesse detalhe, que como Ruth, ela era viúva e sem filhos também, o homem, o resgatador, que a resgatasse, tendo filho com ela, esse filho levaria o nome do primeiro marido dela, que havia morrido. Para quê? Para que essa criança levasse o nome desse homem que havia morrido sem deixar filhos. Então, é o costume do povo, né? E aí, quando Boaz entra nesse ponto, o primeiro resgatador dá um passo atrás. Olha aqui. Diante disso, então vou voltar um pouquinho no que eu já li. No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Então, o filho que você tiver com ela não será seu, vai levar o nome desse falecido, para que ele tenha a sua herança. Inclusive, tem a herança dessa propriedade que você também vai adquirir, então ela não é só sua, né? Aí, diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Olha, ele se importou com os bens, com a propriedade. Ele não estava nem aí para a mulher, ele não estava nem aí para o seu parente próximo que tinha morrido sem deixar filhos, ele não estava disposto a assumir essa responsabilidade, que é costume da época. Porém, graças a Deus por isso, ele falou o seguinte: resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Boaz, então, yes, ganhei essa, né? Aí aqui conta um pouquinho do que eu disse, ó. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Aí Boaz, então, anunciou aos líderes e a todo o povo que estava ali presente o seguinte: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Lembra que eu comentei agora há pouco sobre Tamar? Então, e assim como Tamar, que era uma estrangeira, passou a fazer parte da linhagem de Jesus, Ruth, a Moabita, outra estrangeira, viúva, mas que foi fiel à sua sogra, ao Deus que a sua sogra cria, decidiu fazer parte desse povo. Essa mulher, ela foi resgatada, foi tomada como esposa, depois gerou filho. Esse filho levou o nome de Obed, ele foi o pai de Jessé. E quem era Jessé? Pai de Davi, o rei Davi. Então, Ruth, ela também entra como uma mulher estrangeira na linhagem de Jesus. Gente, eu fico assim admirada com a forma como Deus age, com a forma como Ele acolhe as pessoas, como Ele não faz acepção de pessoas, de raça, né, da tribo, cor, homem, mulher, aqueles que decidem seguir o Senhor e tê-lo como seu Deus, como Deus da sua vida.
e ser aquele que conduz seus passos, que guia o seu caminho, que abençoa a sua vida, que é Deus de tudo que ele tem, não só da sua vida, mas de tudo que ele tem, e decide ser seu servo, né? Porque Deus sendo Deus, nós somos, crendo nele, somos os seus servos. Nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, para fazer as coisas de maneira que engrandeça o nome dele, que ele seja exaltado. E Ruth, ela decide crer no Deus de Israel, tê-lo como seu Deus, fazer parte do povo que Deus se revelou inicialmente para que todos os povos viessem a conhecê-lo. E é por isso que Ruth toma conhecimento do Deus de Israel, o Deus de Israel. Por quê? Porque ela, conhecendo Noemi, fazia parte do povo de Deus, Noemi revelando o Deus que ela servia da maneira correta, que Deus é, atraiu Ruth e despertou nela o desejo de seguir o Deus da sua sogra. E aí a gente vê, olha o resultado. Ela não sabia que essa decisão que foi tão importante lá atrás, uma vez tendo perdido o seu marido, o seu primeiro marido, levaria ela para essa cidade, levaria ela para esta terra, permitiria que ela conhecesse Boaz e que através da linhagem dela com Boaz, Jesus nasceria. Ela não sabia. Jesus veio nascer muito tempo depois. O seu neto, o seu filho, neto, seu bisneto viria a ser rei. Primeiro rei não. Primeiro rei ai, fugiu o nome agora? Ô Jesus, misericórdia, me ajuda. Rei Saul. O primeiro rei foi Saul, mas o primeiro rei escolhido pelo Senhor mesmo foi Davi, o bisneto dela. Olha só, que coisa mais linda. E é isso, gente. O que a gente pode tirar, então, de aprendizado com essa mulher que foi resgatada? E aqui uma coisa muito importante também é o seguinte. Esses textos, essas histórias da Bíblia, elas sempre fazem referência a Jesus. Jesus a gente tem ele como o noivo, ele se revela como o noivo. Ele é o resgatador. Boaz aqui, ele mostra um pouco dessa figura de quem Jesus é, como noivo, como resgatador, aquele que acolhe, aquele que provê, aquele que toma a sua noiva e protege ela. E Ruth entra como a noiva de Cristo, a noiva que é a igreja de Deus, né? A igreja de Deus, ela é vista como a noiva. Então, para mostrar esse relacionamento de Deus com a humanidade, traz essa figura que é mais próxima para a gente entender do noivo e da noiva. Então, Jesus como noivo, cuidando da sua noiva, que é a sua igreja. Jesus, o noivo, provendo, protegendo, zelando, amando a sua noiva, que é a sua igreja, provendo para a sua igreja, protegendo a sua igreja, amando a sua igreja, se entregando, morrendo na cruz, se entregando pela sua igreja. Então, aqui, Boaz representa, né, traz essas características de Jesus como noivo e Ruth como a sua igreja. Alguém que vem machucada, que vem ferida, que vem de um lugar distante e acaba sendo recebida e se torna noiva e fazendo parte, então, de uma família que é a família de Deus. Então, se você tiver um tempinho, reserva uns minutos aí, leia esse livro de Ruth. Como eu disse, é curtinho, pouquíssimas páginas. Rápido você vai ler essa história. Leia com carinho, leia com tempo, analisando os versículos, analisando essa história e buscando enxergar nesses detalhes o cuidado de Deus para com a igreja, o cuidado de Deus para com as pessoas individualmente, e como nós podemos nos relacionar uns com os outros, a figura do marido ou do noivo, do namorado, como se comportar com a futura namorada, noiva, enfim, a mulher, como se comportar diante de alguém que ela está admirando, né, que ela está gostando, que pode ser o seu futuro noivo, marido. Então a gente tem aqui lições, exemplos, figuras que nós podemos aprender com eles. Quais foram os princípios, como eles agiram. A Bíblia, ela vem nos dar conselhos dessa forma, trazendo essas histórias. Ela vem e nos mostra qual é o nosso papel, o papel do homem, o papel da mulher, qual a figura de cada um, que os dois são importantes, que os dois, um complementa o outro, como os relacionamentos eles podem acontecer e ser saudáveis. E
e como Deus abençoa, sabe, de todas as formas, e como, principalmente, um homem e uma mulher de Deus se comportam diante até mesmo dos negócios, como a gente viu aqui em relação a Boaz. Ele era um homem temente ao Senhor e que abençoava os seus servos. Ele era um homem rico, respeitado, só que ele era um homem admirável, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem que era uma bênção onde ele estava. Ele abençoava as pessoas, ele era generoso, ele cuidava, ele se importava com todo mundo. Não importava o quanto de bens ele possuía, ele respeitava as pessoas igualmente, independente se era servo, independente se era uma estrangeira. Ele cuidou bem de todos que a gente pode ver aqui, que estavam ao redor dele. E ele, um homem justo, ele foi buscar cumprir os direitos que eu da época, ele mesmo tendo se afeiçoado por Ruth, ele sabia que antes dele tinha alguém que tinha direito. Então ele foi lá, ele resolveu aquilo, ele foi atrás de fazer as coisas da maneira correta. Da maneira correta. Então a gente vê aqui um homem de inúmeras qualidades. A gente vê aqui duas mulheres fortes de qualidades muito importantes e que muitas vezes a gente não tem referências no nosso dia a dia, nas nossas casas, dependendo do lar onde você foi criada, onde você vive, dependendo, né, não sei, da sua realidade. Talvez você não teve referências como essas duas, mas na palavra na palavra de Deus, a gente pode aprender a desfrutar de uma vida que talvez até então nós não tenhamos vivido ou aprendido, mas sempre é possível aprender. Então fica aí o convite para você fazer uma leitura que é super curta, mas riquíssima de aprendizado, e peça a direção de Deus, peça para que Deus te revele aquilo que Ele ainda deseja falar para você, porque aqui foi só uma pincelada, só alguns detalhes que eu estou trazendo e compartilhando com você a respeito da leitura que eu fiz, a respeito do livro, desse livro, né, que eu estou seguindo como referência, mas tudo isso é para aguçar o seu interesse, principalmente para nós mulheres, vermos que na Bíblia tem muitas referências de mulheres extraordinárias, que a gente pode aprender demais com elas e ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abundante, no sentido de viver bem com aquilo que tem, ser grato, ser generosa, ser honrosa, ser honrada, enfim, gente, tem muitas coisas aqui que a gente pode aprender. Então, foi só algumas coisinhas que eu compartilhei com vocês. E finalizo aqui agora com essa história e te aguardo até o próximo capítulo.